A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Estamos mais uma vez aqui gravando um novo vídeo e hoje eu quero trazer para os irmãos uma breve reflexão no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, no capítulo de número 24 e o versículo de número 13. O título do texto nos diz: 2 discípulos num caminho de Emaús. Assim nos diz a palavra do Senhor. E eis que no mesmo dia, dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús, e iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles, mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo um cujo nome era Cleófas, disse-lhe: és tu só um peregrino em Jerusalém, e não sabe as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles lhes disseram: as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes os entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel, mas agora sobre tudo isso é já hoje o terceiro dia, desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilhavam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que diziam que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém a ele não o viram. E ele lhes disse: honestos e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. E chegando à aldeia para onde ia, e ele fez como quem ia para mais longe, e eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com ele à mesa, tomando o pão, o abençoou, partiu e lhe deu. E abriu-se-lhes então os olhos e o conheceram. E ele desapareceu-lhes, e disseram um para o outro: porventura não ardia em nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as escrituras? E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém e acharam congregados 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. E ele lhes contaram o que lhes acontecera num caminho e como um deles foi conhecido num partir do pão. Queridos, nós estamos diante de um texto aonde narra a história ou um fato aonde vem falando a respeito da crucificação e da ressurreição de Cristo. Interessante é que aqueles discípulos
que agora, fazendo um regresso para a sua aldeia chamada Emaús, foram os mesmos discípulos que estavam com Jesus. Talvez aqueles discípulos tivessem presenciado o primeiro milagre operado por Jesus num casamento em Caná da Galileia. Talvez aqueles mesmos discípulos acompanharam os milagres que Jesus havia operado, a ressurreição de Lázaro, a filha de Jairo, talvez a multiplicação dos pães, a cura do paralítico em Betesda, do cego em Jericó, entre outros e outros milagres que Jesus havia operado. Quero crer que aqueles discípulos, eles presenciaram ou participaram dos grandes sermões da montanha que Cristo havia pregado. Quero crer que aqueles discípulos foram eles também que estavam em meio à multidão quando Jesus anunciava a respeito da sua crucificação, a respeito da sua morte, como ele deveria padecer e como ele ressuscitaria. E aqueles discípulos agora fazendo uma jornada de regresso à sua aldeia chamada Emaús, aparentemente frustrados, de cabeça baixa, regressando para a sua aldeia, de onde eles haviam saído para seguir Jesus, porque eles acreditavam que Jesus era o Messias, e como de fato Jesus era o Messias, só que Jesus não era o Messias como os judeus daquela época esperavam um grande guerreiro que talvez viesse livrar a Israel da mão de Roma, viesse livrar Israel da sua servidão. Mas o Messias era diferente, Jesus era diferente do que eles haviam pensado. E eles seguiram Jesus porque creram em Jesus, creram no milagre que Jesus havia operado, creram nas palavras que o Senhor havia pregado. No entanto, não estavam atentos a tudo quanto Jesus havia pregado. E após a crucificação de Jesus, muito abatidos, tristes, sem saber o que fazer, desnorteados, eles agora pensam em regressar para Emaús. Mas Jesus, ele não deixa que os seus servos regresse para o seu estado anterior, sem que antes ele mostre-lhes a verdade, abram-lhe os olhos. Eu quero dizer para você nesta noite, que talvez você tenha pensado em regressar algum momento, voltar para Emaús, sair de Jerusalém, mas não é a recomendação do Senhor. Estamos vivendo um momento muito complicado na nossa vida, num período em que estamos vivendo em uma terrível pandemia que tem criado pânico, não tão somente na nossa nação, mas em outras nações, em outros continentes. Mas uma coisa eu tenho a dizer para você: Jesus, ele vive entre nós, é ele quem é o dono da esperança, é ele que produz a esperança em nossos corações. Portanto, não é o momento de voltar para Emaús, é o momento de ficar em Jerusalém e esperar o milagre de Jesus. Aqueles discípulos, eles queriam ir para Emaús porque estavam envergonhados. Eles pensavam: agora o que é que vamos dizer em Emaús? Saímos empolgados de Emaús para seguir a este Jesus, porque acreditávamos que ele era o Messias, mas vieram os principais dos sacerdotes, o entregaram para que fosse crucificados. E quando eles
trocavam-se essas palavras, Jesus chega diante deles e pergunta: que palavras são essas que trocais entre vós? E por que está triste o vosso coração, ou os vossos semblantes tristes? E responde um por nome Cleófas: é simplesmente um peregrino em Jerusalém e não sabe as coisas que têm acontecido. Aí Jesus fala: quais? E eles dizem: a respeito de um varão galileu ou nazareno, que era um profeta, grande em obras, e da forma que os nossos príncipes o entregaram para ser crucificados. Aí ele diz: apesar de que algumas mulheres foram ao sepulcro e disseram que ele havia ressuscitado, e alguns até acharam que fosse assim, e ele diz: contudo, já é o terceiro dia. E Jesus, ele começa a falar: honestos e tardos para crer, porventura já não estava escrito a respeito desse Jesus? E o texto diz que aquele varão que acompanha aqueles discípulos abre-lhe as escrituras, começando desde Moisés até os profetas e até a crucificação de Jesus. E quando eles iam passando, aquele varão faz que vai sair ou passar de Emaús, e eles o constrangem: olha, fica aqui conosco, já é tarde, você vai para longe, o sol já se declina, já está entrando a noite, fica conosco. E no partir do pão, aqueles discípulos percebem que não era um simples viajante, um simples peregrino que estava os acompanhando, mas se tratava de Jesus, o Nazareno, de Jesus, aquele que foi crucificado, mas que cumpriu a sua promessa, que ao terceiro dia ressuscitaria, como ele disse: derrubai este templo e 3 dias depois ele volta a ser erguido. Para aqueles discípulos, quando eles perceberam que era Jesus que estavam com eles, muitas coisas passaram a fazer sentido. Palavras as quais Jesus tinha pregado e eles deixaram de lado ou simplesmente não deram crédito, começaram a fazer sentido no momento em que eles percebem que é Jesus. Eu quero dizer uma coisa para você nesta noite: é tempo de voltar para Jerusalém. Não deixe chegar até Emaús para que perceba que Jesus sempre esteve ao teu lado. Talvez chegar até Emaús pode ser tarde. Regressa do caminho, volta para Jerusalém. O interessante é que Jesus, quando passa os 40 dias com os discípulos, ensinando e falando coisas concernentes ao reino dos céus, ele diz: não vos ausenteis de Jerusalém, antes ficai aqui, até que do alto sejais revestidos do Espírito Santo. E eu creio que agora aqueles discípulos que estavam voltando para Emaús, eles obedecem à voz de Jesus e aguardam em Jerusalém. Às vezes, talvez você começou a pensar: o que eu vou dizer que seguir a Jesus não deu certo? O que eu vou dizer para aqueles que tentaram me avisar ou tentaram abrir meus olhos para que eu não seguisse a Jesus? Talvez esta era a mesma dúvida daqueles discípulos de Emaús.
mas Jesus abre-lhe os olhos. E nesse vídeo que eu estou gravando para você que está me ouvindo, hoje a esperança chega para você. E eu te digo, volta para Jerusalém, porque em Jerusalém que haverá revestimento espiritual para a tua vida. Ouça a voz de Jesus, porque Ele está contigo. Mesmo voltando para Emaús, Ele ainda está a falar em teu coração. Que Deus abençoe a tua vida. Que o Espírito Santo de Deus possa cada dia mais abrir os vossos olhos. E te digo mais uma vez, não desista, porque Jesus não desistiu de você. Amém?